Notícias interessantes neste sábado, principalmente sobre base do Fluminense, mas envolvendo base e profissional, e também sobre o Fluminense tá falando muito de treinador pro ano que vem, etc. Talvez a gente pinte um novo treinador aí, que seria muito engraçado, né? Mas enfim. Vamos falar, você vai entender melhor. Tem notícias sobre John Kennedy, Gabriel Martins, GFT, Danilo Barcelos, Eduardo Durão, um monte de coisa. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora. Link da 1xBet aqui embaixo, tá? O link tá aqui na descrição, você clica... Na descrição não, tá no primeiro comentário. É mais fácil ainda de você clicar. Faz lá seu cadastro, amanhã tem Fluminense Atlético Paranaense. As odds estão boas para o Fluminense, se você considerar que o Atlético Paranaense também não tá muito bem, o jogo é fora de casa. Se você ainda acredita no Fluminense de Marcão, vai lá e faz sua aposta. Se você não acredita no Fluminense de Marcão, vai lá e faz sua aposta contra o Fluminense, se você tiver coragem, né? Primeiro, apostar contra o Fluminense faz sentido, você fica feliz de qualquer jeito, né? Se você perder a aposta é porque o Fluminense ganhou. Enfim, fica aí a dica. Clica aqui no link do primeiro comentário. Bem, a primeira notícia a gente fala de base. Gabriel Martins e GFT fizeram os gols e o Fluminense se classificou para a próxima fase do torneio Otávio Pinto Guimarães, que é a antiga Copa Rio, né? Enfim, ou é a atual Copa Rio, antigo Otávio Pinto Guimarães, o torneio OPG. Basicamente é uma competição sub-20 só com os times aqui do estado do Rio e vai servir para o Fluminense pelo menos ter algum calendário de sub-20, né? Seria normalmente um campeonato que o Fluminense jogaria com o seu time quase que alternativo do sub-20, só que devido à eliminação no Brasileirão Sub-20, lembrando, o Fluminense pela primeira vez desde que começou a ser organizado ali pela CBF, nunca tinha caído na primeira fase. Pela primeira vez caiu na primeira fase, após a campanha terminando em nono e na última rodada perdendo para o Grêmio Laranjeiras. Era só ter ganhado a sua partida que se classificaria e eliminaria o Vasco. Como perdeu em Laranjeiras, mas enfim, foi uma série de problemas ao longo do ano. O Fluminense, que foi campeão carioca sub-20, algo que não era há um bom tempo, foi mal estar eliminado, vai jogar com o time principal do seu sub-20 ali, esse Otávio Pinto Guimarães. Já tinha ganhado por 1-0 da Portuguesa no mando da Portuguesa. Agora, em Xerém, num calor absurdo, empatou por 2-2. Perdia por 2-1 até o último minuto. O gol tinha sido marcado, eu vou botar aí na tela, porque eles postaram até em suas redes sociais. O gol tinha sido marcado pelo Gabriel Martins, esse golaço aí, ó. Vou até botar de novo aí pra você poder ver, ó. O cruzamento, a zaga corta e Gabriel Martins, sim, o cabeludão pegou de primeira no ângulo. O Fluminense perdia por 2-1, até que, aos 48 do segundo tempo, GFT classificou de vez o Fluminense, né, com um empate, ó, de cabeça, o lateral esquerdo, que voltando a jogar melhor e tal, voltando a atuar bastante pelo Fluminense, fez o gol e empatou a partida para o Fluminense 2-2. É bom a gente ver, né, esses jogadores, principalmente Gabriel Martins, que é alguém que passa totalmente por fora ali dos pedidos de torcida para jogar no profissional. E é um jogador que acredito eu que para esse ano ainda não, até pelo reta final de Brasileiro, etc. Mas é um jogador que tem que aproveitar muito o Campeonato Carioca do ano que vem. Seja ele aproveitar o Carioca para jogar bem e fazer seu nome, como foi o que aconteceu com o Gabriel Teixeira nesse ano, e seja o Fluminense aproveitá-lo também. Parece ser um bom jogador, só jogou pela base. A gente ainda não tem uma real noção de como vai ser o desempenho dele no profissional. Gabriel Teixeira, por exemplo, começou jogando muito bem, depois obviamente está oscilando, etc. Gabriel Martins, se for pelo mesmo caminho, está até bom, né, no sentido de começar muito bem e render no profissional. É um jogador, já é um pouco mais novo, né? Só para deixar claro porque eu não estou comentando dele. Já teve oscilação, inclusive, no sub-20. Mas Gabriel Martins é um jogador, tem destaque, tem qualidade e precisa ser aproveitado e aproveitar o Carioca de 2022 no profissional. Vamos embora. Continuar um pouquinho na base ainda, né? Notícia sobre John Kennedy. Essa notícia vem do portal Netflu. A notícia basicamente diz que John Kennedy pediu para jogar pelo Sub-20. Esse jogo, sabe esse jogo que eu acabei de citar contra o Grêmio? O Fluminense perdeu em Laranjeiras por 1-0 e etc. Bem,
John Kennedy pediu para atuar nessa partida. O jogo foi na terça-feira em Laranjeiras e na quarta o Fluminense viajou para São Paulo, né? Teve treino na terça e treino na quarta e viajou para São Paulo para poder jogar a partida contra o Corinthians pelo profissional. O ataque do Fluminense nessa partida ali, os jogadores mais à frente foram o Luan Brito, que é um jogador, é o filho do Marco Brito, que tem feito gol pra cacete, acabou de renovar o contrato. E, além dele, também jogaram ali no ataque João Neto, que é também já jogou pelo profissional, né, já chegou a ser relacionado por algumas partidas. Mais à frente, né, jogando ali, João Neto e Luan Brito são atacantes, mas jogaram também Alexandre Jesus, que tem gol pelo profissional, inclusive, né, no Carioca. Foi aquele que veio do Cruzeiro e etc. Já é um pouco mais velho, né, já está no seu último ano de sub-20. E, além deles, Matheus Martins, que é camisa 10, joga um pouco, não é necessariamente atacante, né, mas joga ali também, compõe o ataque do Fluminense. Ou seja, não é que o Fluminense ficou sem qualidade no campo de ataque também, né? Mas John Kennedy, obviamente, faz falta, foi o cara que destruiu o Campeonato Carioca. Eu sei que o Fluminense foi campeão carioca e John Kennedy fez 50 gols em um jogo, sei lá. Destruiu o Vasco na semifinal, destruiu o Flamengo na final. Foram 6 gols em 4 jogos, se eu não estou enganado. Mas o Fluminense foi eliminado. E ele pediu para jogar, relembrando, ele pediu, a notícia do Paulo Brito aqui é de que ele queria jogar na terça e jogar na quarta, mas foi impedido de estar em campo na terça, justamente para priorizar o time profissional. Bem, ele até ficou meio incontente ali, porque ele jogou cerca de 15, 20 minutos no profissional, mas isso é algo que todo mundo já sabe, né? Por mais que a gente peça até agora a titularidade dele, etc., sabe que um moleque de 20 anos, para ter muitos minutos no profissional, não é tão simples, por isso que ele voltou para jogar o sub-20, e eu vejo até uma contradição, assim, e achei corretíssima. Imagina John Kennedy jogando um jogo de sub-20 em Laranjeiras na terça e se machucando. Qual que seria a reação da maior parte da torcida, inclusive a minha? Sabe por quê? Porque contra o Corinthians lá atrás, quando o Fluminense tomou 5-0 do Corinthians em janeiro, teve muita fala ali, porque tinha alguns jogadores, e eu reclamei inclusive, alguns jogadores não tinham sido relacionados para a partida porque estavam relacionados para o jogo do Sub-23 no dia seguinte. E tava se falando, né? Pô, a prioridade é o Sub-23 ou é o profissional? O Fluminense é o time profissional, não é base, não. Assim, há uma contradição na reclamação que eu acho até engraçado, que se ele não jogou no Sub-20, mas se ele não jogou no Sub-20 e pra jogar 20 minutos só no profissional. Aí se ele joga pelo Sub-20, iam falar que o foco deveria ser o time profissional do Fluminense, e não base, né? Pra reforçar a base, pra poder ganhar título e ficar falando que o Fluminense tem título, mas o profissional tá largado. Aí se ele não joga no Sub-20 e vem pro profissional, e reclama porque não é aproveitado o suficiente, tinha que jogar mais minutos. Aí se joga muitos minutos, tá deslumbrado, olha só a cabeça dele, tá deslumbrado, já perdeu o profissional, não sei o quê. Então assim, é uma série de reclamações meio vazias. Nesse caso, pra mim, a atitude foi certa do Fluminense. A prioridade é o time profissional. Ah, mas John Kennedy só jogou 15, 20 minutos. Então você preferia que entrasse quem naquele momento lá? Abel Hernandes tinha entrado 20 minutos antes pra jogar? E entrar quem? Luca? Luca não entrou no jogo, né? Se a gente lembrar ali do Corinthians e Fluminense no 1-0, o Fluminense termina sem substituições na partida, né? Já tinha feito as 5, mas com um jogador no banco. Saiu o Luiz Henrique, saiu o Bobadilha, saiu o Caio Paulista, saiu o Nonato, saiu o Iago e Luca continuou no banco. Então assim, John Kennedy entrou para jogar 20 minutos, você pode discutir a questão de Marcão, das escolhas e etc. Mas pelo amor de Deus, né? Reclamar de que ele foi tirado do Sub-20 para jogar no profissional é um contrassenso inacreditável. Mais uma agora para poder fechar, que é que eu falei do técnico do Fluminense no ano que vem, que é assim engraçado. Saiu uma matéria no Netflix, eu vou ler o título aqui exatamente, foi a entrevista que o Paulo Brito fez. Eduardo Duran defende Danilo Barcelos no lance do gol do Corinthians. Empresário diz que o atleta fez o movimento correto de marcação. Assim, ok, o Netflix entrevistou Eduardo Duran, enfim, não sei qual foi ali, a gente não tem a entrevista na íntegra, né? E esse deve ter sido um recorte ali do que ele falou, mas eu vou ler exatamente a declaração do Duran, a gente não sabe
qual exatamente foi a pergunta, né? Deve ter sido em relação às reclamações que ele vem sofrendo da torcida. Aí a resposta de Uran é a seguinte: ele fez a movimentação correta ali. Tinha que fechar o meio. O que faltou foi a cobertura para ele no setor esquerdo. Se ele fosse marcar a ponta, deixaria 2 atacantes contra um zagueiro do Fluminense. Não há motivos para criticá-lo no lance do gol do Corinthians. São 3 tópicos aí que são interessantes e bem rápidos pra gente poder comentar. O primeiro é: Eduardo Duran fez a mesma leitura de Marcão, hein? E assim, ele é empresário, ele não é treinador, não faz... É engraçado, né? Chega a ser engraçado. Ele analisando taticamente um lance, etc. Apesar de eu concordar com a leitura dele. O segundo ponto basicamente ao dizer que a culpa não é de Danilo Barcelos, ele bota a culpa em Iago também, né? Porque quando ele diz ali que o que faltou foi cobertura pra ele no setor, ele ou tá jogando pra John Arias ou tá jogando pra Iago Felipe, que foi um jogador que largou Juliano, que é o jogador que Danilo Barcelos tem que vir marcar e deixa Gabriel Pereira sozinho. Então, o Iago, que também é jogador do Eduardo Duran. Mas enfim, pode estar reclamando de John Arias também, né? E o terceiro ponto é que, assim, eu não sei até que ponto isso contribui, né, com alguma coisa, mas se alguém falava que era Eduardo Duran que escalava o Fluminense, né, eu tô falando isso aqui obviamente com piada, não sei se alguém fala isso de verdade, de maneira séria, né, tá aí a prova de que se ele escalar, pelo menos ele faz uma leitura tática, né. Enfim, Danilo Barcelos de fato não errou nesse lance, eu já falei isso aqui algumas vezes, já comentei algumas vezes no jogo, mas eu gostaria muito que Eduardo Duran comentasse a bola que Danilo Barcelos fez o desarme, recebeu o passe de Iago e era só correr reto e ele deu um tapa pra lateral. Pra saber se faltou cobertura, de repente, pra ele na lateral, se faltou qualidade pro jogador dele. Sabe por que empresário não analisa taticamente o jogador? Porque ele é claramente influenciado ali nisso. Ele quer que o jogador dele seja o melhor. Então, por isso que ele não é pra analisar isso, né? Mas, enfim, espaço é espaço e quem tem espaço fala o que quer. Até a próxima. Valeu.